Olá, meu nome é Torben Sondergaard e bem-vindo a este ensinamento Lutando pelo Verdadeiro Evangelho. Esta é uma série que comecei onde entramos e analisamos algumas das mentiras a respeito fé, quando se trata de arrependimento, quando se trata de batismo, água e Espírito Santo. E vamos olhar para a verdade, claro, o que a Bíblia diz sobre essas coisas. E eu estou muito animado com esta série de vídeos, Lutando pelo Verdadeiro Evangelho, porque realmente precisamos nos levantar e lutar agora. Há uma enganação acontecendo e precisamos defender a verdade. Verdade, e nesta série aqui hoje, neste vídeo hoje, vamos olhar para o arrependimento. E eu vou tomar um caminho diferente sobre o arrependimento do que você normalmente ouve. E acredito que o ensino de hoje vai desafiar muitos de vocês, talvez até nós. Isso te faz questionar muitas coisas que você pensou e ouviu até agora. A respeito do que? Veja só, verifique pela palavra de Deus, veja se o que estou dizendo está correto. Não se apegue apenas à sua tradição, não. Não aceite apenas o que ouviu até agora e pense que isso deve ser correto. Vamos examinar isso à luz da palavra de Deus, porque há um engano acontecendo na igreja e no último vídeo, quando falei sobre fé. Eu realmente lidei com um pouco dessa enganação quando olhei para o entendimento grego do que é fé ou crença. Há um engano sobre a fé, um engano sobre o arrependimento, um grande engano sobre o batismo. Há tanto engano na igreja atualmente. Então olhe para isso, olhe para isso. No último vídeo sobre fé, recebi muitos comentários, um cara chamado Jim, ele escreveu aqui. Torben, obrigado. Obrigado por arrumar as camas. Esclareça e deixe isso bem claro, incrível. Faz meu coração se alegrar. Outra pessoa escreveu aqui. Incrível, eu precisava ouvir isso. Obrigado, precisamos continuar acreditando. Tudo o que está escrito. Uma pessoa escreveu aqui, nunca vi a fé explicada tão claramente antes. E como adotamos a mentalidade grega. Quando se trata de entender o que é fé e crença, nossa, revelador. E eu acredito mesmo hoje que esse ensino sobre o arrependimento vai ser uma revelação para muitos de vocês. Algumas pessoas dizem que arrependimento é trabalho, obras, e não devemos fazer obras, e portanto não devemos nos arrepender. Outras pessoas dizem que o arrependimento é só para os judeus. Hoje, algumas pessoas dizem que o arrependimento não tem nada a ver com pecado assim, mas porque arrependimento significa mudar de opinião. Então não se trata de se afastar do pecado, é só sobre mudar a mente. Outras pessoas dizem novamente que arrependimento é sentir-se triste pelas coisas e pedir perdão. E são essas as coisas que vamos examinar. Vamos ver o que é o verdadeiro arrependimento e que é para todos. E não basta sentir pena ou tristeza. Peça perdão. Então, espero que você esteja pronto antes de começarmos, indo realmente a fundo na penitência e na palavra arrependimento. Vou dedicar bastante tempo dessa vez para construir uma base, para explicar. Vamos encará-lo de uma maneira diferente ou vamos olhar para um lugar diferente? No início, minha primeira pergunta para você é: de que estamos a salvo? E essa é uma pergunta muito importante. De que estamos a salvo? Do que você está seguro? A maioria das pessoas dará a resposta: estou salvo do inferno. Porque já estamos tão acostumados com reuniões evangelísticas, onde, ei, você quer ser salvo? Você quer ser salvo do inferno, como se o inferno fosse algo do qual precisamos. Para estar seguro de, mas não estamos seguros do inferno. O inferno não é do que estamos a salvo. Estamos a salvo de nossos pecados. E o inferno é um resultado desses pecados. Mas não é diretamente do inferno que somos salvos. Somos salvos dos nossos pecados. E nós lemos isso também com Jesus. Jesus, quando João viu Jesus pela primeira vez, em 1 João, ele disse, Lucas, o Cordeiro de Deus que tirar o pecado do mundo. Jesus, em Mateus 1, 21,
Lemos que ele recebeu o nome de Jesus porque deveria nos salvar dos nossos. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele recebeu o nome de Jesus porque ele deve nos salvar de nossos pecados. Não estamos a salvo do inferno. Estamos salvos dos pecados do nosso pecado. Somos salvos dos pecados que, sim, levam à destruição, levam à morte, levam ao inferno. Mas não é segurado diretamente. Somos salvos disso. Estamos a salvo de nossos pecados. A questão é, se você ainda está nos seus pecados, você está realmente salvo? E a resposta, claro, é não. Você não está. Se você ainda está em seus pecados, portanto, ainda está. Nem salvos, porque ele veio nos salvar dos nossos pecados. Tente imaginar que temos um medicamento adicionado. Quem quer compartilhar um testemunho na igreja e ele sobe lá e está sentado ali com a coisa para injetar a droga. E ele se sentou lá no palco, colocou no braço e ficou sentado diante de todos e tomou seus remédios e então ele diz: estou salvo. Eu só quero testemunhar como Jesus me salvou. Estou livre das drogas. Você vai pensar que ele é um mentiroso, um grande mentiroso. Por quê? Porque ele não está livre das drogas dele, ainda está nelas. Ou o que dizer de uma pessoa doente, um homem que está andando, quase não consegue caminhar e sobe ao palco, se segurando no quadril. E ele disse: ei, eu quero testemunhar como Jesus me salvou, curou meu corpo, curou meu quadril. Eu tenho problema com meu quadril há muitos e muitos anos, mas Jesus curou. E então ele andou, quase desceu novamente com muita dor. Ele também é mentiroso. Por quê? Porque se você está seguro dos seus remédios, isso significa que você para de tomá-los. Se você está curado da sua doença, isso significa que você está curado da sua doença. Que você não tem mais a doença. Da mesma forma, se você for salvo dos seus pecados, isso significa que esses pecados não fazem mais parte da sua vida. Como a guerra de antes. Estávamos em um caminho de pecado que levava à morte. Mas agora nós nos arrependemos, fomos salvos daquele caminho e entramos em outro caminho, um caminho de justiça que leva à salvação. Vida eterna. E isso é o que Jesus falou em Mateus 7, quando ele falou sobre entrar pelo portão estreito, e sabemos que ele é o portão ali. Pois largos são os portões e amplas são as estradas que levam à destruição, e muitos entram por ela. Mas pequeno é o portão e estreito o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Então, existem dois caminhos na vida das pessoas. Há um caminho grande, um caminho largo, que leva à destruição. Um caminho que leva a algo, leva à destruição. Então, é um caminho estreito. Isso leva a algo mais. O que é isso? Isso é vida, vida eterna. Esse é o caminho da santidade, santificação, glorificação, vida eterna. E Romanos 6. Torne mais claro que existem esses dois caminhos que levam a fazer duas coisas diferentes. Romanos 6,16 diz isso. Não sabe que quando se oferece a alguém por servo obediente, você é servo daquele a quem obedece. Ou é escravo do pecado, né? Que leva à morte, ou é obediência, o que leva à retidão. Então, Paulo escreve aqui para o cristão: você não sabe. E eu diria o mesmo para você aí fora. Você não sabe que aquele a quem você se oferece em obediência é aquele a quem você serve? Pode ser o pecado que você serve, ao qual você se oferece, e isso levará à morte. Tudo é obediência que leva à retidão, e ele diz isso aos cristãos. Então ele continuou no versículo 16. Mas graças
Graças a Deus que vocês que eram escravos do pecado, agora se tornou obediência de coração ao ensino que estamos dando. Antes de usarmos ser escravo do pecado, costumávamos andar no pecado, mas fomos salvos de nosso pecado, do modo como andamos, nosso estilo de vida pecaminoso, nosso caminho largo. E então o versículo 18 disse: agora foram libertados do pecado, então tornei-me escravo da justiça. E continua no versículo 22 em Romanos 6. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o benefício que você colhe leva à santidade e o resultado disso é a vida eterna. E então tinha 22. Pois o castigo do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que precisamos entender é que a natureza do pecado é a morte. Nada mudou lá, sim? O pecado que nos separou perante Deus, o pecado que nos divide antes de lermos a Bíblia, antes de orarmos a Deus, antes de entrarmos na igreja, a mesma coisa também nos dividirá. Depois de entrarmos na igreja, de rezarmos para Deus, de termos nossa fé em Deus. Por quê? Porque a fé em Deus é a chave. Orando a Deus, frequentando a igreja, não está mudando a natureza das coisas. O pecado ainda é pecado e o salário do pecado continua sendo a morte. Salvação. Não mude o valor do pecado e a natureza do pecado. Salvação nos transforma. E nosso modo de viver quando se trata de pecado. A salvação vem da estrada larga que levava ao pecado, onde vivíamos um estilo de vida pecaminoso, de trapaças, mentiras, idolatria, usar o nome de Deus em vão e olhar para alguém com cobiça e desonrar outras pessoas. E nós vivíamos na estrada larga, no caminho amplo. Caminho do pecado, éramos escravos do pecado, e isso levava à morte. Por quê? Porque a isca do pecado é a morte. Mas na salvação, estamos sendo transformados e retirados daquela estrada para a estrada estreita. Agora há uma estrada de santidade, da santificação, e no final, a glorificação, onde devemos estar diante de Deus. Então, do que estamos a salvo? Estamos a salvo da mentira. Estamos a salvo de roubando, estamos seguros de trapacear, estamos seguros de desonrar nossos pais, estamos seguros de usar o nome de Deus em vão, estamos seguros. Estamos seguros de olhar com cobiça para outras pessoas. Estamos seguros de ter ódio no coração. Estamos seguros dos nossos pecados. Isso é o que é a salvação. E precisamos começar por aqui, porque se você não sabe, essa salvação é uma salvação dos nossos pecados. Então você não vai entender por que precisamos nos arrepender para ser salvos. Você não entende por que também precisamos enterrar a velha vida para sermos salvos, porque isso faz parte da salvação. Você não entende porque ser batizado, cheio do Espírito Santo, faz parte da salvação. Porque a salvação é mais do que um ingresso rápido para o céu. E Deus não vê os nossos pecados, não. A salvação é que estamos sendo salvos. Fomos salvos, fomos transformados pelo poder do Evangelho. Então não vivemos como antes. Quando estamos caminhando pela estrada larga de pecado, luxúria, egoísmo e assim por diante. Isso é importante de entender e eu sei que estamos ensinando sobre arrependimento agora.
E eu sei que é um longo caminho até chegar ao arrependimento. Eu preciso continuar um pouco aqui. Além disso, porque eu quero dizer, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. João disse que crianças pequenas, não deixem ninguém enganar vocês. Eu quero dizer o mesmo para vocês, está escrito em 1 João 3,7. Não deixem ninguém enganar vocês. Engane você. E então ele continua. A pessoa que pratica a justiça é justa, como Cristo é justo. A pessoa que pratica a justiça é justa, assim como Cristo é justo. A pessoa que pratica o pecado pertence ao maligno. E porque os maus pecam desde o início, eles questionaram o Filho de Deus. Jesus foi revelado, foi para destruir o mal. Destrua o que os maus têm feito, ou seja, destruir o pecado. Portanto, aqui novamente, não deixe ninguém enganá-lo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado pertencem a Satanás. E esses são os dois caminhos. Estamos caminhando numa estrada, pecado que leva à destruição, uma estrada, santidade, livres do pecado que conduzem à vida. E quando falamos sobre estar livres do pecado, não digo que nós, em Cristo, estamos sem pecado, mas de um jeito que... Esse é o requisito, porque a Bíblia também diz na mesma carta, e vamos nos aprofundar mais em João, 1 João aqui, 1 João 1.8. Você conhece essas palavras? Se afirmamos que estamos sem pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoará. Isso está escrito no contexto de andar na luz. Não é realmente consistente, voltando ao mesmo pecado várias vezes. E novamente, não é realmente no contexto de viver como um escravo do pecado, porque está dito: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas é o mesmo. Apenas um pouco mais adiante, capítulo 2, versículo 1. Meus queridos filhos, eu escrevo para vocês para que você não vai cantar. Então, ele está escrevendo a carta aqui. Querido Treloar, eu escrevo isso para você, para que você não peque. É aí que começamos. Esse é o nosso ponto de partida. O que está sendo dito é escrito para nós, para que não pequemos. Mas então vem um mas se alguém pecar. Ele tinha um adversário com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é? Eu escrevo isso para você, para que você não peque. Mas se alguém pecar, mas quando vocês pecam, porque o pecado não deve fazer parte de nós, pois a mesma carta continua quem diz, eu o conheço. Mas não fazer o que ele manda é uma mentira e a verdade não está nele. Não naquela pessoa e mais adiante, quem afirma viver nele deve viver como Jesus viveu. Mais adiante, todos que têm essa esperança nele, purifiquem-se como ele é puro. Mais adiante, agora estamos em capítulo 3, versículo 5, ouçam aqui. Mas vocês sabem que ele, ou seja, Cristo, apareceu para vocês, para que ele pudesse tirar nossos pecados e não há pecado nele. Ninguém que guarda sobre pecare. Quem vive nele não continua pecando. Ninguém que continua pecando, ouviu ou o conhece. Então, já está em contexto. Então, quando 1 João 1,9 diz, se confessares teu pecado, ele é justo para te perdoar. Ele é justo, ele é reto, ele te perdoa quando você confessa. Você peca, mas a mesma carta disse, ninguém que vive nele continua ou persiste no pecado. Alguém que continua pecando não o conhece.
Se você continuar dizendo, você não o conhece. Você não o viu e não o conhece. Não deixe que ninguém te engane ou que seus filhos sejam enganados. Quem faz o bem é justo, ele é justo. Quem faz o mal é pecador. O que é pecaminoso vem desse diabo, porque este diabo peca desde o início. Desde o início, a razão do Filho de Deus apareceu foi para destruir o mundo do diabo. Ninguém que é nascido de Deus continuará pecando, porque Deus vê isso. Permanece neles e não podem continuar pecando porque nasceram dele. Deus. E a carta prossegue afirmando que você pode conhecer uma árvore. Pela fruta não se conhece a árvore. É assim que é. É assim mesmo. Por isso, você sabe quem é o filho de Deus e quem é o filho de Satanás. Por isso, não compre. Não é vindo à igreja, não é orando a Deus, não é nos chamando de cristãos. Por isso você sabe quem é o filho de Deus e o filho de Satanás. Pelos dias, o que é pelos dias, por como vivemos. Andamos pelo caminho largo ou andamos pelo caminho estreito? Andamos pelo caminho estreito, não podemos continuar cantando, não podemos ter um estilo de vida pecaminoso se pecamos. Pedimos perdão e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nossa vida é um estilo de vida pecaminoso, então temos uma natureza de pecado e continuamos pecando e podemos pecar. Sem sermos instruídos a destruí-lo e condená-los e nos arrepender e fugir disso. Então não nascemos de novo. Então ainda estamos caminhando na estrada larga. Então não é suficiente confessar o pecado. Não basta se arrepender uma vez. É um estilo de vida. É um caminho do qual estamos falando. E eu vi, especialmente na América, eu vi tantas perguntas que apenas me surpreendo, chocado, como as pessoas estão enganadas, porque acreditam que são cristãs. Para os cristãos que vivem um estilo de vida pecaminoso, sem saber que o salário do pecado é a morte. E isso não mudou e não vai mudar. Não é a natureza do pecado que vai mudar na salvação. Somos nós que vamos mudar na salvação. A salvação não é uma salvação do inferno, é uma salvação do pecado dentro, que leva à destruição, que leva à morte. E é por isso que, se olharmos para o arrependimento, considerarmos o renascimento à luz de estando seguro do pecado, ao invés de apenas a luz de ir para o céu, porque se eu disser que você precisa nascer de novo para ir ao céu, ok. Por quê? Porque você precisa, caso contrário, não vai para o céu. Mas e o batismo? E o arrependimento? E o Espírito Santo? Isso é necessário para ir para o céu? Você pode simplesmente fazer ding e ir para o céu, assim. Você entende? Deus nos expulsou do jardim para não comermos da árvore da vida e vivermos para sempre. Por quê? Porque se vivermos como a nossa árvore viva, viva para sempre, sempre teremos problemas com o pecado. Foi por isso que Deus nos expulsou do jardim. No céu, o novo céu, nova terra. Lá temos a árvore da vida novamente. E aqueles que lavaram suas vestes, aqueles que foram transformados. Agora entramos e poder comer daquela árvore vivo e viver para sempre. Por quê? Porque eles lidaram com o pecado, foram salvos do seu pecado. E por isso eles poderão entrar, comer da árvore da vida e viver para sempre. Estamos sendo salvos dos nossos pecados na salvação. O arrependimento é o primeiro passo onde você morre para os seus pecados. Você se afasta dos seus pecados. Você pede perdão pelos seus pecados. E você recebe um novo coração. O coração de pedra é tirado e um novo coração é dado a você.
Isso é parte da salvação, mas o corpo está morto. Então agora você também precisa enterrar aquele velho corpo morto na água do batismo, sobre o qual vou falar na próxima vez. Isso também faz parte da salvação. E então você precisa do Espírito Santo. Eles vão ressuscitar aquele corpo morto, ressuscitar aquele novo corpo. Assim, você pode agora andar pelo Espírito e não pela carne. Então você pode caminhar pela estrada estreita pelo Espírito e não ser guiado pela carne como antes. E todos eles conduzem. 2. Algo belo, que é o caminho estreito que conduz à vida eterna. Então, pecado é pecado e somos salvos dos nossos pecados. Você não está nos seus pecados, então você não está salvo. E Paulo precisa lembrar a igreja disso repetidamente. E em Gálatas, vou ler apenas um trecho aqui. E então, podemos logo seguir daqui. Mas em Gálatas 5, lemos que os ovos eisai ensu dos atos da carne e então há uma longa lista do que são os atos da carne ou o trabalho da carne. É imoralidade sexual, impureza, idolatria, porcaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, e há uma lista inteira, embriaguez, orgia e assim por diante. E então Paulo, ele diz aqui em Gálatas 5,21, e ele está falando com a igreja agora mesmo, e eu aviso você, como eu fiz antes, que aqueles que vivem assim, isso não herdará o reino de Deus. Então Paulo, ele traz uma longa lista do que é a carne, o que é a obra da carne. E então ele disse, eu avisei você, como já fiz antes, que aqueles que vivem assim não herdarão o reino de Deus. Ele precisava dizer isso aos cristãos. E eu quero dizer o mesmo para vocês, não se enganem. Eu quero avisar você, como já fiz antes, que se você viver de acordo com a carne, em uma estrada larga, você não herdará o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão, autocontrole, coisas tais que não há lei. E então, são aqueles que pertencem a Cristo, têm crucificado, são carne, com toda a sua paixão e desejo. Então, você pertence a Cristo, então você deveria ter sido crucificado, sua carne, com todo o sangue de Jesus, as paixões e desejos que vêm após isso. Você não está mais caminhando pela estrada larga que leva à destruição. Agora você está seguindo pelo caminho estreito. Não o caminho da carne, mas o caminho da retidão, o caminho do Espírito que leva à vida eterna. E isso é o que significa salvação. E muitos não entendem isso na América e no mundo todo. Por isso, muitos um dia dirão, Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome? Não estou julgando seu nome, não estou presumindo. Realizar muitos milagres em seu nome. E Jesus dirá, como está, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Podemos conhecer uma árvore pelos frutos. Precisamos ser rejuvenescidos. Regenerados, precisamos nos transformar, precisamos ser uma nova criação. E é isso que é a salvação. E o primeiro passo é o arrependimento. E vamos continuar agora. Sei que foi uma longa introdução. Vamos continuar agora. A primeira coisa que João disse. Quando iniciou seu ministério, João Batista pregava o arrependimento. Arrependimento foi a primeira palavra que saiu da boca dele. Vemos o mesmo com Jesus quando começou a pregar. Em Mateus 4,17, arrependam-se, pois o reino de Deus está chegando. Então, Jesus pregava arrependimento, arrependimento, arrependimento. Essa foi a primeira palavra e esse é o ministério ao qual estamos sendo chamados. Somos chamados a pregar o arrependimento. Lucas 24, logo antes de Jesus subir aos céus, lemos isso e ele lhes disse, está escrito que o Messias sofrerá e ressuscitará no terceiro dia, e o arrependimento para perdão dos pecados será pregado em seu nome a todos. Nações. Lembre-se, é para todas as nações, não apenas para os judeus, como algumas pessoas dizem.
Não, o arrependimento para o perdão dos pecados é o que será pregado a todas as nações. E Pedro começou ali, ele tirou a manta, ele atendeu o chamado. Jesus deu a chamada, você e eu, para pregar. E a primeira coisa que saiu da boca de Pedro era arrependimento. Perguntaram, o que devemos fazer? Arrependam-se e sejam batizados, cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Favorito. Eu vou dar uma olhada nisso mais tarde. Mas hoje é reparo. Essa foi a primeira palavra. Mais tarde, no próximo capítulo, ele disse, arrependam-se e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam apagados. Apague, arrependa-se e voltamos para Deus. E essa é a mesma mensagem que precisamos pregar hoje. Há um arrependimento e um retorno a Deus. É como um duplo arrependimento. A primeira coisa que fazemos é nos arrepender dos nossos pecados. Nós mudamos nosso modo de viver, de nosso estilo de vida pecaminoso. E então nós voltamos. Deus. E é isso que o arrependimento significa. Arrependimento não é apenas voltar-se para Deus, é também se afastar do estilo de vida que temos. Por quê? Porque Deus vai julgar o mundo um dia, e por isso ele ordena que todos, onde quer que estejam, se arrependam. E lemos que este é um chamado que Paulo também assumiu, dizendo, eu declaro tanto a judeus quanto a gregos, que eles devem se voltar para Deus em arrependimento e ter fé no nosso Senhor Jesus. Então, isso é novamente para judeus e gentios, ou seja, para todos nós precisamos nos arrepender. E volte-se para Deus. A palavra arrependimento significa midonoir, meta nova. Meta significa mudança. Ou pense novamente. Noir significa mente, então significa mudar de ideia. Mas não termina apenas com a mudança da mente. Começa com a sua própria mudança de mente. Ou, vamos dizer, o seu coração. Usamos a palavra coração, ou seja, sei que não estamos pensando com o coração, estamos pensando com a mente, mas nosso coração está sendo transformado. E o que está cheio no coração deles está transbordando. Então, o seu coração está mudando, a sua mente está mudando, primeiro de tudo. A próxima coisa é a sua confissão, que o arrependimento está sendo demonstrado através da sua confissão. E um pós-fácil está sendo mostrado por suas obras, por suas ações, por seu modo de viver. Deve haver frutos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento é algo que verificamos por frutas. Não é apenas uma coisa mental que aconteceu no mundo hoje. Há pessoas hoje que dizem, arrependimento é metanoia. Metanoia, metanoia. Só metanoias. Mas não se deixem enganar como os fariseus. Os fariseus sabiam o que metanoia significava. Eles conheciam metanoia, entendiam o significado disso. Mas quando eles foram até João Batista, ele estava irritado. Ele os chamou de crias de javalis. Quem vos avisou para fugir da ira vindoura? E então ele disse àqueles, produzam frutos condizentes com o arrependimento. Ou produza frutos que mostrem que você realmente se arrependeu dos seus pecados. Não tenha isso apenas na mente, como algo mental, mas produzir frutas que realmente mostram que você se afastou do pecado. E isso foi o que João Batista disse aos fariseus, que vieram até ele quando estava realizando o batismo. E o mesmo hoje, quando as pessoas vêm até nós e confessar Cristo ou querer confessar Cristo, querer ser batizado para que possamos dizer produzir fruto. Isso mostra que você realmente se arrependeu dos seus pecados. E o primeiro fruto que costumamos ver lá é a confissão. Porque não conseguimos ver como isso muda a mente, mas quando as pessoas confessam, essa é a primeira palavra que vemos. Então, se a mudança de mente e a confissão forem sinceras, então vemos isso na vida mais tarde, porque
A vida mostrará que eles realmente se arrependeram dos seus pecados. Mas os fariseus, eles saíram e não viram e vieram com muitas desculpas. Sim, mas nós temos Abraão como pai e assim por diante. E ele realmente os repreendeu e disse: não pense consigo mesmo que temos Abraão. Ele continuou no final: já está na raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. O mesmo eu diria a você: não pense consigo mesmo, sim, mas eu estou indo à igreja, mas eu estou orando a Deus, mas eu estou lendo minha Bíblia. Olha, o machado já está posto na raiz da árvore e em todo bom fruto. A árvore que não produz bom fruto será cortada. Não venha com desculpas que estou indo à igreja, que estou orando a Deus. Isso mostra arrependimento. E é isso que eu amo na penitência, porque estamos acima da fé. Não é fácil, às vezes, quando você conversa com as pessoas, tipo, quanto ele acredita? Nós não podemos ver a fé, não podemos bagunçar a fé. Mas você pode ver o arrependimento. Você pode ver, talvez não quando você os encontra em 5 minutos e diz oi e como vai, e assim por diante. Mas quando você observa a vida das pessoas, o que elas falam, como vivem, dá para perceber se elas se arrependeram. E se não se arrependerem, ainda estão em seus pecados. E por isso não são seguras. Davi, vá para o inferno. Se não o fizerem, nasça de novo. É assim mesmo. O que é arrependimento? Se eu fosse explicar a palavra arrependimento e o que faz parte do arrependimento, existe o que chamamos de arrependimento. E isso é o que chamamos de remorso. E o arrependimento não é verdadeira penitência. Você pode se arrepender das coisas. E você, no seu arrependimento, pode sentir pena, cobiça, dor, raiva. Você sente pena, dor, ganância e raiva porque se arrepende das coisas que você fez. Porque isso vai te machucar. Há muitas coisas das quais as pessoas podem se arrepender hoje. Oh, me arrependo de ter feito isso. Me arrependo de ter dito aquilo. Me arrependo disso por quê? Porque me machuca. Mas não é. Isso não é arrependimento. O arrependimento é mais do que lamentar as coisas. Todos nós lamentamos coisas. Há muitas pessoas que olham para trás em suas vidas. E me arrependo de muitas coisas, e quando olho para trás, para o que fiz, sinto muito. Desculpe, tristeza, eles sentem ganância, eles se sentem feridos, eles sentem raiva. Porque lamento profundamente, profundamente as coisas que fiz. Mas isso não é necessariamente arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento não é apenas sentir pena do que você fez contra si mesmo. Arrependimento é o que você fez contra Deus. E é quando Deus entra que podemos falar sobre o verdadeiro arrependimento. O mesmo com remorso. Então, arrependimento é quando você se arrepende de coisas que te machucam. Remorso é frequentemente quando você fizeram coisas que machucam outras pessoas e você pode sentir remorso por machucar outras pessoas. E isso pode levar à tristeza. Ganância, dor e raiva também. Porque você fez coisas e você sente remorso por isso porque vai machucar outras pessoas. Isso não é necessário e isso não é arrependimento. Arrependimento não é apenas arrependimento e remorso. Arrependimento é quando Deus entra. Quando você percebe que pecou, não apenas em algo que te machuca, e não apenas em algo que machuca os outros, mas você fez algo que machuca Deus, que você pecou contra um Deus santo e justo. Sim, o outro aspecto também pode estar lá, como o filho pródigo em Lucas 15. Ele disse: eu vou me levantar e ir até meu pai e dizer: pai, eu pequei contra você. Não, eu pequei contra o céu e você. O filho pródigo, ele se arrepende das coisas que fez, que tinham a ver com ele, como ele estava comendo comida dos porcos. Ele sentiu raiva, tristeza e dor pelas consequências que suas ações lhe causaram.
Ele sentiu arrependimento lá. Ele também sentiu remorso. Ah, meu pai, e assim por diante. E ele machucou seu pai ao fazer o que fez. Mas quando ele disse, eu pequei contra o céu, é aí que entra o verdadeiro arrependimento. Porque, vamos dizer assim, todos nós já entramos em um cômodo onde nossos filhos fizeram algo que não deveriam. Digamos que as crianças estão na cozinha, assim mesmo. Você entra e eles abrem a cabine, ou como quer que se chame, e pegam um chocolate que não podem pegar. Ei, o que você está fazendo? Então, me desculpe muito, me desculpe, não farei novamente. Eles não estão arrependidos. Eles não lamentam o que fizeram. Eles estavam arrependidos porque você os pegou no flagra. E eles dizem que estão arrependidos. Confessam que estão arrependidos, podem até sentir raiva ou se sentir magoados e com raiva. Não pelo que fizeram, mas pelas consequências disso. Sobre aquilo que as pessoas os viram fazer ou os pegaram fazendo. Essa raiva, essa dor, esse arrependimento, esse remorso, isso muitas vezes leva a eles fazerem o mesmo repetidas vezes. E de novo. Enquanto esperam que ninguém veja, eles continuarão fazendo isso repetidamente. E isso é típico nas igrejas hoje, onde as pessoas vão ao altar várias vezes e até chorar uma lágrima e dizer, me desculpe, sinto arrependimento, sinto remorso, sinto dor, sinto raiva, mas na próxima semana estão de volta ao mesmo pecado novamente. Por quê? Porque não é verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando você o vê à luz de Deus e da eternidade, que você pecou contra um Deus santo e justo, um Deus que te deu a vida, um Deus que te deu tudo. E você usou mal o que Deus deu. Você pecou contra ele e você se sente arrependido, você sente remorso, mas você se desvia disso. Você se afasta disso e muda sua maneira de agir. E também até entra e tenta, tanto quanto possível, corrigir. Como com Zaqueu, o que Jesus disse, desça e eu estarei com você em sua casa. E então ele foi para casa. E ele disse, Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres e pago 4 vezes mais, tanto quanto eu tenho. Se eu enganei alguém de alguma forma, Jesus viu isso e então ele disse, hoje a salvação chegou à sua casa. Houve um verdadeiro arrependimento. Ele mudou sua vida. Ele se sentiu mal por isso. Eu pequei e ele fez algo a respeito. Ele mudou seu caminho, até disse, prometeu até que pagaria 4 vezes mais se tivesse enganado alguém em seu caminho. E isso foi arrependimento. O verdadeiro arrependimento é transformador. O verdadeiro arrependimento é um novo coração. É um novo começo e é onde começamos. E eu quero compartilhar algo aqui sobre arrependimento. Primeira coisa, quando você fala sobre arrependimento, é realmente importante para ajudar as pessoas a se arrependerem, explicando o pecado a elas. Pecado não é apenas o que pensamos que é pecado, o pecado é divisão. O sinal fora da lei, aquele que quem quebra a lei comete pecado. Pecado é transgressão da lei e a lei não ajuda as pessoas, mas a lei, naquele sentido que a lei mostra, faz ou diz, mas a lei, o que é necessário para mostrar nossos pecados, para que saibamos do que se arrepender. Por exemplo, deixe-me ler aqui. Romanos 7:7. A lei é pecaminosa? Certamente que não. E então, Paulo disse, eu não teria conhecido o que é pecado se não fosse pela lei. Pois não saberei o que realmente é coventim. Se o Senhor não dissesse, você não será coberto. Então, Paulo, ele disse, eu não saberia o que é pecado se não fosse pela lei. Então, Jesus está usando a lei em Mateus 5
E eu sempre digo isso às pessoas e uso assim. Eu sempre falo desse jeito. Ok. Você já mentiu? A Bíblia diz que se você é um mentiroso, você é um mentiroso. Você já roubou algo? Então isso te faz um ladrão, não é? Jesus disse que você não pode ter ódio no coração, você não pode cometer assassinato. Você não cometerá assassinato, mas Jesus disse, se você tem ódio no seu coração, você já é um assassino. Você já sentiu isso? Já chamou alguém de idiota? Então, a Bíblia diz que você está condenado ao inferno. A Bíblia diz que você não deve cometer adultério. Mas Jesus disse, se você apenas olhar com desejo para alguém, já está cometendo adultério com essa pessoa no coração. Então, talvez você não esteja fisicamente fora, sendo sexualmente íntimo com alguém antes do casamento. Ou memórias externas. Mas se você fica aí olhando pornografia na internet e tendo relações sexuais com pessoas no seu coração, você é culpado. Você é culpado. Porque não são apenas nossas ações, é o nosso coração, é o desejo do nosso coração. Se você olhar com luxúria, cometeu adultério no coração. Se você tem ódio, é um assassino. Começa no coração. A Bíblia também diz que aquele que segue toda a lei, mas falha em um ponto, é culpado de quebrar todas elas. Você quebrou a lei de Deus, você é perfeito. Você pode dizer que é perfeito? Apenas uma vez menti, uma vez roubei, uma vez olhei com cobiça e tive relações sexuais com pessoas fora do casamento ou antes do casamento. Honraste teus pais, honraste. Se você quebrou a lei de Deus, então você é Kelsey. A Bíblia também afirma que aqueles que dizem estar sem pecado são mentirosos e a verdade não está neles. Todos nós pecamos. Portanto, a lei de Deus é necessária como um espelho para mostrar o quão longe você caiu. E precisamos disso, precisamos explicar o pecado às pessoas e ajudar a entenderem isso. Então, eu costumo falar sobre a consciência. A Bíblia também diz que quem peca se torna escravo do pecado. Mas não é o escravo, sabe, que vai ficar na casa para sempre. É o filho, e aquele que o filho libertar será verdadeiramente livre. Então, não éramos escravos do pecado, porque quem peca se torna um escravo do pecado. É como quando comecei a fumar. Eu controlei, mas depois ele me controlou. Quando você começa a olhar com cobiça para as pessoas, para pornografia na internet, você pode controlar isso, mas depois isso te controla, você se torna escravo disso. E é por isso que o batismo entra. Vamos falar sobre isso na próxima aula, junto com o arrependimento. Mas nos tornamos escravos do pecado. E nossa consciência tornar-se destruído. Lembro-me de quando era criança, eu roubei uma bicicleta e me senti muito mal quando a roubei. Eu roubei mais uma, eu caí, mas menos mal. Eu roubei mais um, senti menos, roubei cada vez mais e senti ainda menos. No final, não senti nada. Só porque eu não sinto nada ou você não sente nada, não significa que está tudo bem. Geralmente significa que sua consciência está tão fria, seu coração é tão frio quanto pedra. Você está tão envolvido em seu pecado que não o vê mais. Então, não é apenas, eu me sinto bem, não. Você precisa da lei de Deus para apontar o pecado em sua vida. Você mentiu, você roubou, você fez. Isso te faz o quê? Um mentiroso, um ladrão, um adúltero. Nenhum adúltero herdará o reino de Deus. Jesus veio para salvar você dos seus pecados. Você precisa se arrepender, afastar-se dos seus pecados. E no mesmo instante, algumas pessoas reconhecem seus pecados. Sinta remorso, arrependimento. Mas veja, eu pequei contra Deus, eu falhei, estive vivendo minha própria vida. Não quero mais viver assim. Meu Deus, me desculpe, pequei contra ti, contra o céu. Peço perdão e quero agora odiar esse pecado como você odeia o pecado. No momento em que você vê, você sente, você se arrepende e coloca sua fé em Jesus. A Bíblia diz que Deus vai retirar esse coração de pedra e te dar um novo coração de carne. A lei agora será escrita em seu coração. Então, não é necessário que pessoas venham e apontem o dedo dizendo o que você não pode ou deve fazer. Está tudo aqui. Por quê? Como eles apontam o dedo? E olha, quando não fazes algo errado, lembro-me de que, após me arrepender, fui a um bar beber, como estava acostumado. Mas quando cheguei ao bar, fiquei tipo... Agora, o que faço aqui? Não, eu não quero isso aqui. Minha garota veio e eu estava acostumado a estar com ela. Mas dessa vez,
Tipo, oh não, o que eu fiz? Não, não posso continuar pecando. Não posso continuar cantando. Está errado. E eu disse, Deus, a próxima vez que eu estiver com uma garota vai ser com minha esposa em lua de mel. Alguns meses depois, Deus me disse quem seria minha esposa. Era a garota atrás de mim. E eu olhei. E a Lene estava lá. E eu sorri. E depois nos casamos e ficamos juntos pela primeira vez na lua de mel. E então, a semente de Deus está dentro de mim. Eu caminhava por um caminho largo e não tinha problemas com o pecado. Eu dormi com minha namorada várias vezes. Eu estava mentindo, estava usando o nome de Deus em vão, estava ficando bêbado. Mas quando me arrependi, uma semente de Deus foi colocada dentro de mim. Se você ler em João 3. Então, eu não pude continuar pecando. Antes eu era escravo do pecado, agora me tornei escravo da justiça, como lemos. Eu estava no caminho largo, agora estou no caminho estreito e mudei meu modo de viver. Mudei de ideia. Meu coração mudou, o que saía da minha boca mudou e o que eu via, minha ação mudou. E isso é arrependimento, e isso é visível para todos, e é verdade o que lemos antes disso. Todo mundo que é nascido de Deus não pode pecar, não pode continuar pecando. Por quê? Porque é a semente de Deus. A lei de Deus está escrita em seu coração, a semente de Deus está dentro dele. Então ele não pode continuar assim. Ele se tornou um escravo da justiça, em vez de um escravo do pecado. E ele está vivendo uma nova vida. E isso é o que significa arrependimento. E ela disse, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Você é um pecador, você precisa se arrepender. Arrependa-se antes de apenas começar a acreditar em Deus na igreja ou ler sua Bíblia e orar. Nada disso salva você. Você precisa se arrepender. Isso é a primeira coisa. Arrependa-se, reconheça que pecou contra o santo Deus justo, pecado é pecado, o mesmo pecado que te separou de Deus antes de você chegar. O mesmo pecado vai te separar de Deus depois disso. Vocês estão chegando em navios. Não é vir à igreja para salvar pessoas, é o arrependimento e o que vem em seguida. Porque no arrependimento você é salvo. Nesse sentido, você foi levado do caminho largo para o caminho estreito. O coração de pedra está sendo retirado de você. E um novo coração está entrando. E a lei está escrita no seu coração. Você crucificou o seu corpo em arrependimento. Você morreu, matou o seu corpo. E você disse, eu quero viver não mais pela carne, mas pelo Espírito. É por isso que o arrependimento precisa andar junto com o batismo. Porque agora uma nova vida começou dentro de você, mas o corpo está morto. E se você não se livrar desse corpo morto, esse corpo morto vai apodrecer e matar essa nova vida que você começou dentro de si. E é por isso que vimos após a cruz, quando Pedro disse, arrependam-se, ele disse, arrependam-se e sejam batizados. Deixe para trás essa vida antiga, enterre isso. Sua vida lava seus pecados para que você possa ter um novo começo limpo e um novo início. E é isso que eu vou discutir no próximo vídeo, onde vamos observar. E isso. Mas, por enquanto, só uma pequena atualização, arrependimento. Arrependimento foi a primeira palavra que saiu de João Batista. Arrependimento foi a primeira palavra que saiu de Jesus. Arrependimento foi a primeira palavra que saiu de Pedro. Arrepender significa metanoia, meta, depois noia, mente, mudar mente. Começa com uma mudança de mente. Ou mudança de coração, você troca seu coração. O coração de pedra está sendo removido. Um novo coração de carne está sendo colocado. Arrependimento não é apenas o que fazemos, mas o que Deus faz no arrependimento. Arrependimento e fé. Nos arrependemos, mas Deus veio com seu Espírito no arrependimento e realizou uma operação em nós. Ele está vindo e nos dando uma nova consciência. Nós nos arrependemos de coração, de mente. Sai logo de cara na nossa boca. A primeira coisa, tipo, tá. Não consigo falar tão perfeitamente como antes. O que está cheio, o coração transborda. Podemos ouvir isso na linguagem das pessoas. Elas mudam a linguagem imediatamente. Eles também mudaram de vida imediatamente.
Se não mudarem de vida, podem ser como os fariseus, que acreditam ter se arrependido, mas depois pedem prova do arrependimento. Não vejo nenhuma prova da sua rebelião. Sim, mas quando entro na igreja, não vejo prova alguma da sua penitência, mas eu acredito em Deus. Não vejo prova alguma da sua penitência. Você continua vivendo em seus pecados. Portanto, você não está seguro, eu estou seguro do que você está seguro. Do inferno, não, você está seguro dos seus pecados. E se você ainda está nos seus pecados, você não está salvo. É assim que é. Sim, mais. Mas não, você precisa ser salvo. Então você recebe um novo coração. Agora você tem a semente de Deus dentro de si. Então você não pode continuar pecando. Mas se você pecar, você pede perdão e ele se levanta para te perdoar. E no início você vai pecar mais do que fará depois. Por quê? Porque você precisa caminhar essa nova vida. Então, para mim, quando estava acostumado a viver em pecado. E então eu me arrependi. E havia muitas coisas que fiz no começo. Porque eu estava tão acostumado e isso fazia parte da minha vida. Mas aí eu cortei minha namorada, cortei as drogas. E o álcool, eu cortei isso, mudei meu estilo de vida. Tirei toda a música ruim e os filmes ruins. E sim, ainda posso cair ou fazer algo errado. Né? Mas então eu me levanto e peço perdão, mas não vou voltar para aquelas velhas maneiras. Porque livre-se disso, eu não sigo mais esse caminho. Eu percorro esse caminho onde há santidade, onde há santificação. Nós fomos santificados. Estamos sendo transformados. E isso nos levará à glorificação que um dia teremos um novo corpo e tudo será bom novamente. Então isso é arrependimento. Você ainda está em seus pecados? Pode continuar pecando sem uma consciência pesada? Você está em um lugar muito perigoso. Você ainda está em seus pecados. Você precisa mudar. E então, quando mudar e tiver uma consciência limpa, ouça a sua consciência. Escute sua consciência. Esforce-se para ser santo. Sem santidade, ninguém pode ver Deus. E deixe-o transformar você. E eu quero dizer novamente, a Bíblia diz... Eu li isso antes, apenas citei antes, João 8, isso é lindo, vou terminar com isso. João 8, versículo 4. Eu digo a vocês, quem peca é escravo do pecado. Mas os escravos não devem ficar na casa para sempre. Mas o sol permanecerá para sempre. E aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Jesus veio para nos libertar, livre de fato, não mais escravos do pecado. Para filhos. Muitos cristãos realmente se arrependeram, mas porque não entenderam o poder e o batismo, andam por aí com seus corpos antigos. Eles ainda são escravos do pecado. Eles andam em Romanos 7. Isso, a coisa ruim que não quero fazer, eu faço. E a coisa boa que quero fazer, eu não faço. O que quero fazer, eu não faço. E sou eu, o pecado que habita em mim e minha miserável pessoa, que pode me salvar deste corpo lastimável. E eles caminham essa vida como pessoas miseráveis. Em vez de andar em Romanos 6, livre do pecado, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será livre. E para ser livre, ser salvo dos seus pecados, o primeiro passo é o arrependimento. Um novo coração, mas o arrependimento não deve ocorrer sem o batismo. Por quê? Porque então você tem um coração e quer fazer o que é certo, mas está ainda um escravo se nunca se desfizer daquele velho corpo. Você anda por aí com isso e se sente miserável como robôs. E é disso que vou falar em seguida. Veja este vídeo, compartilhe com outras pessoas e vamos voltar à verdadeira religião. Arrependimento, e na próxima vez falarei sobre o verdadeiro batismo, pelo qual vamos lutar, e depois vamos considerar o Espírito Santo, e depois vamos juntar tudo e será. Deus abençoe todos vocês aí fora. Espero que isso tenha sido uma bênção. Me dê um feedback, algumas perguntas e comentários. Se houver coisas que você quer que eu aborde na próxima vez também. Tchau.